Introdução do livro Movendo-se nos Reinos da Glória, de Joshua Miles. Onde quer que o Espírito fosse, eles iriam e as rodas subiriam junto com eles, porque o Espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Ezequiel 1:20. Exatamente como rodas dentro de rodas que se movem e aceleram, há reinos dentro da dimensão espiritual que se movem cooperativamente juntos, em uníssono, para apresentar os maiores propósitos de Deus. Estes são reinos dentro dos reinos. Em nossas próprias vidas e ao longo das Escrituras, vemos Deus trabalhando em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em colaboração divina, estão convidando para a salvação, o batismo e a presença manifesta da glória. O número 3 nos dá uma imagem de integridade, pois é o primeiro número espiritualmente perfeito. Ao falar da morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor, estamos dando uma compreensão profética do primeiro dia, do segundo dia e da igreja do terceiro dia, surgindo no reino, no poder e na glória. Jesus surgiu conquistando a morte, o inferno e a sepultura no terceiro dia, após ministrar por 3 anos aqui na terra, e na época ele tinha apenas 33 anos de idade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em termos de bênção, foi passada através da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Na vida de um cristão, recebemos a tripla oportunidade de manifestar 30, 60 e 100 vezes a multiplicação, com a ordem de se tornar testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, incluindo as partes mais externas da terra. Então você pode ver que Deus trabalha em três. Existem também 3 reinos do Espírito. O primeiro desses reinos é o reino da fé. O segundo é o reino da unção. A unção é diferente da fé, e a fé é diferente da unção. O terceiro reino do Espírito é o reino da glória. Este reino para o qual o Espírito está nos conduzindo. Ezequiel teve uma visão do rio fluindo do templo e foi apresentado às suas águas, passo a passo. Podemos, de repente, experimentar algo glorioso, mas a realidade é que o Espírito da verdade está nos guiando em uma jornada. Não desanime por sua falta de experiência com Deus ou em Deus. Revelação é sempre progressiva. Da mesma forma que Ezequiel experimentou o rio primeiro, mergulhando os pés na água até os tornozelos, Deus fará isso para com cada um de nós na área da fé. Enquanto continuamos a caminhar humildemente diante do Senhor com o espírito dócil, Ele nos apresenta as águas que chegam até os joelhos. Neste nível, começamos a entender o reino da unção, que vem com maior poder, mas não podemos desconsiderar nossas experiências iniciais ou experiências de quem ainda está nas águas rasas. Em vez disso, nós sabemos que não fosse por aquelas águas, não seríamos capazes de experimentar as maiores profundidades. Tudo em Deus leva a algo maior. Até a nossa salvação, a experiência em Cristo não é o fim de tudo.
mas sim a abertura de novos horizontes para a exploração espiritual sob a proteção de seu sangue e a porta da cruz. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sempre há um movimento no espírito. Nós vamos das esferas da fé para a unção, de águas profundas até os joelhos, e ainda assim Ezequiel foi levado às águas que estavam em sua cintura. Neste reino, somos apresentados à glória de Deus, e no entanto, novamente, este é apenas o começo. Assim que começamos a tocar a glória, descobrimos que existem reinos dentro daquele reino. Somos arrastados para as profundezas do Espírito, em águas que cobriram nossas cabeças. Este é um reino em que podemos nadar, é um reino em que podemos viver. Se nós desejamos experimentar a plenitude de Deus em toda a sua bondade sobrenatural, devemos entender os 3 reinos do Espírito. Então, quando começamos a compreender esses 3 reinos, podemos acelerar através deles. Cada reino é um portal para algo maior conforme eles interagem uns com os outros. Uma vez que você compreender esta dinâmica do Espírito, você rapidamente se moverá na glória. Da mesma forma, existem 3 reinos no Espírito. Também existem 3 dimensões dentro da humanidade. A primeira dimensão é o espírito homem. A segunda dimensão é a alma. Sim, existe uma distinção absoluta entre nosso espírito e nossa alma, porque as Escrituras dizem: a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até mesmo dividindo alma e espírito, articulações e medula, julga os pensamentos e atitudes do coração. Hebreus 4, versículo 12. Nosso espírito está localizado dentro do que a palavra chama nosso coração. Ver Romanos 10, versículo 9 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Nossa alma é composta de nossa mente, nossa vontade e nossas emoções. A terceira dimensão dentro da humanidade é o corpo físico. Somos feitos espírito, alma e corpo. É dito erroneamente, somos corpo, alma e espírito. Mas a essência de quem somos não é um corpo. Nosso corpo é simplesmente um traje terrestre por quem somos e para quem Deus nos criou. Somos um ser espiritual que tem uma alma, mas vive em um corpo físico. Curiosamente, as 3 dimensões da humanidade respondem os 3 reinos do Espírito, ou no Espírito. A primeira dimensão da humanidade, o homem espírito, responde ao reino da fé. Seu homem espiritual é o ponto de contato inicial para qualquer interação com o reino do Espírito. Quando Deus traz a revelação da salvação para as nossas vidas, é o nosso homem espiritual que estende a mão com fé para recebê-lo. Nós não podemos receber as bênçãos de Deus em forma corporal até que tenhamos primeiro recebido em nosso espírito homem. A transmissão de Deus sempre vem primeiro no espírito, antes de se manifestar fisicamente. É por isso que nossa dimensão de homem e espírito corresponde ao reino de fé. Por outro lado, nossa alma, nossa mente, vontades, emoções é a dimensão que responde ao reino da unção. Na unção, a dimensão da alma é ativada. Muitas vezes, na unção, você sente algo e suas emoções estão em alta. Não é incomum as pessoas rirem ou chorar ou sentir grande conforto, cura ou emoção quando a unção os toca.
Quando encontramos o reino da unção, portanto, ele se conecta com nossa dimensão de alma e sentimos uma consciência do Espírito, o calor de Deus ou a eletricidade de seu poder, e devemos adorar. E esses sentimentos, através da unção, acontecem em nosso reino de alma. Mesmo que os sentimentos aparecem pela primeira vez no reino da alma, eles são o resultado do que foi comunicado ao nosso homem espiritual. O que começa no espírito flui do nosso homem espiritual para a nossa alma e, finalmente, em nosso corpo físico. É em nossos corpos que respondemos ao reino da glória. Vemos um exemplo disso na dedicação do Templo de Salomão. Veja 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. O povo de Israel estava louvando e adorando a Deus, quando a nuvem de sua glória desceu sobre eles, e o fogo de Deus consumiu o sacrifício e a fumaça de sua glória encheram a atmosfera. Foi um encontro tão poderoso que os ministros não puderam executar seu serviço. Em outras palavras, eles não podiam fazer o que normalmente faziam. Por quê? Porque seus corpos estavam respondendo ao peso de Deus na sua glória magnífica. Isso explica porque muitas pessoas experimentam sentir uma vibração forte, dormência, tremor ou mesmo queda na atmosfera de glória manifesta. Sua carne começa a ceder para a glória de Deus. Quando nossa carne cai, nosso espírito se eleva em força. Na glória, Deus faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Durante o final dos anos 90, Deus nos deu 3 sinais para ajudar a compreender o que Ele estava nos ensinando. O primeiro sinal foi a fragrância sobrenatural do céu. Quando o céu apareceu nas reuniões, não podia ser visto, mas estava totalmente presente. Pela fé, recebemos este sinal. O segundo sinal foi o óleo sobrenatural. Gotejava das cabeças e mãos daqueles que o Senhor escolheu. Curiosamente, o óleo sobrenatural também carregava a fragrância do céu e entendemos que Deus estava ungindo-nos. O terceiro sinal que apareceu foi a glória dourada. Durante os momentos de adoração, minúsculas faíscas, como partículas semelhantes à poeira, cintilavam em nossa pele, em nossas roupas e em nossas Bíblias. Aconteceu de forma corporativa em nossa igreja e membros, e reconhecemos que Deus estava nos chamando para a sua glória. Esta glória dourada, como o maná dos dias de Moisés, não pode ser totalmente entendida. Parece ser uma substância recém-criada com uma desconhecida estrutura molecular. Quando testado, descobriu-se que tinha uma substância oleosa dentro dele. Em todas as Escrituras, o ouro representa a glória de Deus. E nós discernimos que era para onde Ele estava nos conduzindo. O resultado dessas experiências iniciais com a glória foi uma vida inteira viajando para mais de 75 nações do mundo e ministrando para centenas de milhares, se não milhões de pessoas. Muitos foram mudados, transformados por esta mensagem da glória. Nós testemunhamos algumas das curas mais espetaculares e milagres extraordinários enquanto nos movemos nestes reinos de glória. Às vezes, temos sido apanhados no redemoinho de Deus e transportado no Espírito para outros lugares, para obter uma visão sobrenatural e ministrar a outros por revelação divina. Nós alcançamos um lugar em Deus onde há provisão,
e a abundância fluem sem resistência. Milagres de dinheiro e assistência angelical tornou-se normal entre nós. Agora, através das páginas deste livro, deixo para vocês essas experiências e construímos para vocês uma estrutura básica para que você também possa se mover na glória com facilidade. É essencial que você leia todo o livro e, aos poucos, permitindo que Deus o conduza passo a passo. Cada reino se baseia em um antes do outro. No processo, Deus constrói e estabelece algo dentro de cada um de nós, à medida que avançamos de fé em fé, força em força e glória em glória. Enquanto você lê, dê tempo para o Espírito Santo ministrar a você e em você diretamente com um fluxo de unção que traz uma consciência mais profunda de sua presença. Deus nos leva da fé à unção, da unção à glória. Você está pronto para começar a se mover comigo para estes emocionantes reinos da glória? Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.